Olá, pessoas, boa noite. Eu me chamo Enzo Gomes, vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem preto, de cabelo preto, assim, meio cheio, estou usando um óculos redondo, de armação preta, uma blusa azul, meio envelhecida, de botão. Ao meu fundo tem uma parede branca com alguns artesanatos multicoloridos, uma estante azul, outra estante preta, umas bandeiras. A gente está finalizando hoje as aulas ao vivo do curso de empregabilidade e empreendedorismo para as transmasculinidades brasileiras. A gente está ministrando hoje a 10ª aula, que tem como título Abertura de Empresa, modo avançado, né? Que estão sendo ministradas hoje pelo nosso instrutor, Fabio Algarte. Gente, vamos lá. É a última vez que vocês vão ver esse curso? Não, esse curso ele vai ficar aberto por tempo indeterminado na modalidade assíncrona, que é a modalidade que a gente inventou, sugeriu, criou para que outras pessoas que não conseguiam é, seguir com o curso de maneira presencial, dado o horário, dado a rotina, dado, enfim, vários imprevistos no dia a dia, ainda tivessem a oportunidade de fazê-lo em algum momento, né, assim, ou escutando como podcast. E aí, como é que funciona essa modalidade? Essa modalidade você assiste a aula que está disponível na playlist do nosso canal no YouTube, youtube.com.br Nacional. Tem uma playlist chamada Empregabilidades, Empreendedorismo para as Masculinidades Brasileiras. Essa playlist, ela tem todas as aulas na ordem em que foram feitas, né? De 1 a 10 e tal. Então, a 10 ainda não, porque a gente ainda está gravando e eu vou provavelmente subir-la até sexta-feira. Então, nesse esquema de você assistir e de você estar preenchendo o formulário de avaliação. Nós vamos mandar para vocês por e-mail todo esse documento, né, um grande documento linkado, bonitinho, com todas as referências, com todos os slides que os instrutores têm compartilhado durante esses meses de curso. Então, a gente está aí, né, encontrando modos de fazer com que esse curso seja totalmente acessível, que ele também seja que vocês consumam, né? É muito importante que a gente entenda que esse curso foi feito de pessoas trans para pessoas trans, então super especial, né? A gente entendendo quais são as limitações, a aplicação e tudo mais do curso. E aí, dito isso, eu vou estar passando agora a palavra para o Fabiano. Fabiano é psicólogo, Fabiano é físico, Fabiano é contador, e ele também é o nosso coordenador nacional do IBRAT, e tem bastante experiência no que ele vai ministrar hoje, né? Assim como todos os instrutores têm bastante experiência no que se puseram a ensinar. Com o Fabiano é diferente, e aí eu vou passar o microfone para ele. No final tem mais algumas instruções para vocês, mas a gente vai assistir agora o Fabiano ministrando. É contigo, Fabiano. Perfeito, obrigado, Enzo. Boa noite, pessoas. Eu sou o Fabian, eu sou um homem branco, trans, eu quase não tenho cabelo, eu tenho uma barba castanho, meio ruivo, comprida, estou usando uns óculos cinzas, de armação cinza, estou com uma camiseta preta, uma calça cinza, e ao meu fundo tem uma parede azul, com uns quadros pintados pela minha mãe, de cavalos, né? E eu vou falar hoje com vocês sobre planejamento corporativo, e estruturas de planejamento corporativo, e depois nós vamos fazer um exercício que é como fazer, como aplicar o planejamento estratégico para a gente abrir efetivamente a empresa, juntar de documentos e tal, tudo bonitinho. Então, se o Enzo puder, por favor, começar a fazer a explanação dos slides, a gente pode avançar no trampo. Lembrando para vocês que esse material também vai ficar disponível, tá? Esse material todo ali na aula gravada, vocês vão ter os slides disponíveis. E se vocês tiverem questões durante a aula, vocês, por favor, mandem as perguntas que vocês têm no e-mail diretoria.ibrat@gmail.com. Tá? Vamos falar um pouquinho de planejamento corporativo. Primeiro, vamos falar um pouquinho de mim. Pode passar, querido. Meu nome é Fabiano Algarte, eu sou um transhomem que tem 50 anos, tá? Trabalho com contabilidade processual trabalhista, fiz formação na área de ciências contábeis, sou contador graduado,
estou inscrito no Conselho Regional de Contabilidade. Atualmente estou na coordenação do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, o IBRAT, e você pode me encontrar no fabiano.algart, lá no Instagram. Pode passar, meu querido. Vamos falar um pouquinho sobre planejar. E aí, pensa assim, quando a gente vai falar de planejamento corporativo, estrutura corporativa, como assim pensar em planejamento? Qual é a ideia de planejamento, né? Pode seguir. A ideia de planejar é você se organizar. Então, planejamento é uma forma de você organizar seus pensamentos, suas ideias, seus desejos e os seus objetivos com os elementos que são externos a você, com tudo que está fora de você. Então, tudo que está dentro de você, que está chacoalhando aí na sua cabeça, com tudo que existe fora de você, as realidades que são comunitárias, social, política, econômica, geográfica e ecológica, esse universo de realidades, as realidades de fora da gente, as realidades de dentro da gente, elas precisam ser pensadas em conjunto para que você possa planejar e executar as ações. Se você não faz o exercício desse pensamento plural, pensar em tudo isso, considerar tudo isso ao mesmo tempo, você não está planejando fazer nada, você está fantasiando fazer alguma coisa. Se você não sai para fora da sua cabeça para pensar no universo de coisas que existem no mundo real, sobre o qual você quer levar seus pensamentos, suas ideias, seus desejos, você só está fantasiando. Isso é só um play, isso é uma brincadeira. A gente aprende a fazer isso quando é criança, mas quando a gente quer abrir uma empresa, a gente tem que passar por uma outra perspectiva. Não só para abrir uma empresa, mas também sobre isso. Pode passar, por favor, querido. Como é que a gente vai pensar em etapas de planejamento, né? Planejar é preciso? O que eu preciso para planejar? Eu preciso conhecer sobre mim, você precisa conhecer sobre você. E aí, nesse ponto, eu quero retomar com vocês a aula que o Dom Eric deu na aula passada, sobre a necessidade de você, enquanto sujeito empreendedor, olhar para você, entender a sua existência, as suas demandas, a sua estrutura, tá? E aí conhecer também a realidade do mercado para o seu negócio. Eu vou olhar para fora e eu quero abrir uma padaria, eu quero fazer pães. Aonde? Eu quero fazer pães numa quadra, que só nessa quadra já tem 3 padarias. Então, se eu não olhar para o mercado em que eu estou inserido, eu corro o risco de criar um negócio fadado a não ter sucesso, fadado a não ir avante, tá? Preciso conhecer as minhas limitações, eu preciso pensar, enquanto empresa, enquanto sujeito empreendedor, o que eu sei sobre o meu negócio, o que eu preciso saber sobre o meu negócio, o que eu não sei sobre o meu negócio. Eu sei fazer amigurumi, eu sei fazer aquele bonequinho de crochê, eu tenho várias receitas, consigo fazer vários, mas quanto eu consigo trabalhar nisso por dia? Né? Como eu consigo trabalhar, crochetar por dia? Quanto eu consigo crochetar por dia? Né? Que receitas eu tenho, que receitas eu preciso, eu posso construir minhas próprias receitas, eu preciso fazer mais um curso, eu preciso de mais uma máquina. E quais são as minhas possibilidades dentro da ideia de construir um negócio nessa realidade que existe? Será que numa quadra que já tem 3 ou 4 panificadoras, um processo de panificação nesse mesmo lugar é funcional? Não é melhor eu abrir um negócio que eu possa fazer entregas numa outra esfera, longe dessa proximidade, em que eu tenho um número de concorrência menor, ou produzir alguma coisa que nenhum desses sujeitos produz, ou produzir de uma outra forma, ou agregar um outro tipo de valor no meu produto? Eu preciso pensar nas possibilidades. O que eu preciso fazer para eu me diferenciar nesse mercado? Isso é o que vai te permitir, né, organizar para estruturar objetivos. Olha, eu me conheço, eu conheço a realidade, eu conheço as minhas limitações e conheço as minhas possibilidades. Beleza. Com base em tudo isso que eu conheço, o que eu quero? Se eu consigo pensar no que eu quero, eu quero abrir um negócio disso. Eu quero legalizar o meu trabalho que eu já faço de tal coisa, tal coisa e tal coisa. Eu quero aprender mais sobre essa área que pode permitir com que eu avance sobre o meu trabalho. Isso são ações que eu delineio, né? Vou delinear ações para alcançar esses objetivos que eu acabei de trazer para mim. Essas ações são fundamentais para que você alcance esse objetivo. Então, o objetivo é uma ideia que eu vou construir a partir do que eu sei sobre mim, do que eu sei sobre a realidade, do que eu sei sobre aonde eu quero chegar. A partir da delimitação do meu objetivo, eu vou construir o quê? Os passos, as ações que eu vou fazer para que eu possa chegar, para que eu possa alcançar esse objetivo. Pode passar para a próxima tela, querido. E aí eu vou chegar dentro desse universo. O que eu preciso saber sobre mim?
Além de todas aquelas coisas que vocês viram no curso do Eric, sobre você saber sobre você, sobre seus limites, enquanto sujeito, né? Enquanto pessoa, tal. O que você sabe sobre o seu trabalho? Se você pensar naquele trabalho que você quer legalizar, que você quer agir de forma empreendedora e de forma empresarial, o que você sabe sobre esse trabalho? Ah, eu quero abrir uma barbearia. E o que você sabe sobre o processo de barbearia? Você sabe fazer qualquer tipo de cabelo e barba? Você tem um ponto focal? Você tem um nicho específico de mercado? Você não faz certas coisas, você faz certas coisas? O que você precisa saber sobre o seu trabalho que você ainda não sabe, que pode ser uma chave, um diferencial para aquilo que você está abrindo? Né? O que você quer alcançar com esse trabalho? Poxa, eu quero abrir uma barbearia, eu quero legalizar essa minha panificadora, essa minha pequena confeitaria, porque eu pretendo, com isso, alcançar outros espaços e ganhar mais dinheiro para poder viver desse negócio. Para que isso não só pague as minhas contas, mas melhore a minha qualidade de vida. É isso que eu quero com esse trabalho? Ou com esse trabalho eu quero, periodicamente, por exemplo, eu quero abrir para fazer panetones só no fim do ano, Colomba Pascal só na Páscoa, não sei o que, não sei o que. Então são trabalhos sazonais que vão visar complementar uma renda. Que tipo de trabalho sazonal, que tipo de renda eu vou fazer esse complemento? Como é que vai funcionar? Qual é a minha disponibilidade de investir tempo? Porque tudo que a gente tem na vida é tempo. Né? Sua vida é tempo. A qualidade da sua vida é medida na delícia que você tem com o seu tempo. Então, qual é a sua disponibilidade de investir tempo deliciosamente em aprender, em construir, em trabalhar para alcançar seus objetivos com esse seu trabalho? Ah, se você precisar aprender coisas que não fazem parte do seu trabalho. Por exemplo, eu estou com essa confeitaria, mas eu preciso aprender a mexer no Excel. Eu estou percebendo que isso é necessário para mim. Aprender a fazer esse tipo de cálculo, aprender a usar essa ferramenta, gerar um gráfico, fazer uma apresentação melhor. Preciso aprender a utilizar as redes sociais, eu preciso isso, eu preciso. Eu tenho tempo, eu vou me dispor a investir tempo nisso, eu vou encarar isso como uma parte que precisa ser proveitosa para o meu trabalho. Você precisa conhecer sobre você. E conhecer sobre você demanda tempo. E para tempo, você precisa temporalmente se organizar. E aí eu te sugiro, se você não tem o hábito de mexer em organizadores de tempo, se você não tem o hábito de acessar, por exemplo, a sua agenda do Google, do Gmail, do celular, compra uma agenda de papel e não tem o menor problema. Ou, literalmente, pega umas folhas de papel e pensa, um dia tem 24 horas. Tá? E dessas 24 horas, você precisa, de verdade, separar pelo menos 10 ou 12 para você. E aí, para você, tudo. Para você comer, para você tomar banho, para você dormir. Tá? E essas outras, você tem. Essas que sobraram, essas 12 horas que sobraram, você tem que pensar em trampo para você poder ganhar uma grana, tá? Em estudo e em diversão. Então, pensa, monta um quadro de tempo diário e semanal e pensa assim, poxa, se eu dedicar 2 horas por dia, ou 2 horas por semana, ou 2 horas 3 vezes por semana para estudar, eu consigo encaixar em que horários? Literalmente, faça isso no papel, faça isso de uma forma. Não consigo fazer no papel. Baixa um organizer, baixa abre a agenda do seu celular. A agenda do seu celular não precisa de organizador, não precisa de nada. Baixa a agenda do seu celular e senta a mão. Tá? E começa a pensar, poxa, eu posso tirar segunda, quarta e sexta. Eu vou tirar 1 hora e meia para eu poder estudar alguma coisa que tenha a ver com o meu trabalho. Eu vou tirar 2 horas por semana, e aí eu escolho os dias em que eu vou fazer isso, para eu poder fazer a organização de materiais que eu vou precisar do meu trabalho. Então, todo domingo ou toda segunda, 9 horas, da 9 às 10, eu faço e vejo assim, olha, essa semana, para eu poder fazer as minhas panificações, eu vou precisar desse material, eu tenho esse material, não tenho, preciso comprar, não preciso comprar. Eu vou precisar de tempo para preparar, por exemplo, um vídeo para divulgar o meu trabalho, para divulgar o meu amigurumi, meu trabalho de crochê, eu vou precisar de um vídeo de pelo menos 15 minutos mostrando os meus trabalhos, pensar nisso. Eu vou precisar desses 15 minutos de vídeo, efetivamente, mas eu vou pensar de um tempo X para poder me organizar. Crie um quadro de tempo, tá? Vou usar isso para sempre? Até que isso fique automatizado na sua cabeça, eu sempre te sugiro.
Processos de organização, eles são muito chatos no começo, mas eles são muito necessários. Então, crie. Pega uma folha de papel, rabisca lá, segunda-feira, de tantas em tantas horas, o que você vai fazer, o que você tem que fazer, pensa que você precisa dormir, você precisa descansar, você precisa se alimentar. Tá? E no tempo restante, se você pode ainda viver esse trabalho já te dá sustento, já te dá condições, quanto tempo você passa por dia pensando nesse trampo? Para mim, ainda é um privilégio poder dizer que eu posso dispor de 12 horas de descanso. Eu sou um sujeito que trabalho, sou um sujeito autônomo, eu tenho 2 empresas, uma empresa de contabilidade e uma empresa de TI, e eu trabalho muito tempo nessas empresas todo dia. Queria poder ter mais tempo de descanso. Tem um planejamento para que isso aconteça. Nesse momento, não é esse momento. Mas eu sempre peço que as pessoas pensem em cuidar de si. Você precisa cuidar de si para poder cuidar de uma empresa. A máscara de oxigênio tem que vir para você, para depois você levar ela para frente. Então, crie esse quadro, comece a experimentar, faça um teste, comece a colocar tudo que você está fazendo durante o seu dia nesse quadro. De tal horário eu fiz tal coisa, de tal horário eu fiz tal coisa, de tal horário eu fiz tal coisa. E quando chegar no fim da semana, você dá uma olhada nesse quadro do que você fez. Veja como é que está o seu tempo distribuído. Pense em como você pode fazer e de onde você pode arrumar tempo para você poder fazer outras coisas. O que trocas você tem que fazer, que remanejo você tem que fazer para poder fazer suas coisas. Mas não esqueça, organize o seu tempo para você poder dispor dele, para você poder saber o que você pode dar conta sem que isso te estresse. Tá? Pode passar para o próximo, querido. Quando você vai pensar sobre realidade de mercado de trabalho, o que eu penso sobre o meu negócio? Amigurumi. Amigurumi dificilmente a gente tem, né? Crochê e tal, loja física até tem, não sei o quê. Eu vou abrir uma loja física, vou colocar um balcão, vou colocar um isso. Não vou fazer pela internet, vou fazer um sistema de e-commerce. E aí, como é que tem esse negócio de entrega desse material? Vou poder atender todo o país? Custeio para eu atender todo o país. Vale a pena, não vale a pena? Vou entregar aqui na minha religião de bicicleta, que para mim é mais tranquilo, é zero custo. Como é que fica, como é que não fica? Tem mais amigurumi aqui que está sendo entregue. Vou falar sobre esse negócio de panificação, vou abrir uma barbearia. Como é que está aqui na minha região? Como é que está no entorno? Aonde eu quero abrir um negócio? Esse negócio que eu quero abrir. Tem muita gente? Estão trabalhando? Qual é o preço que esse pessoal está trabalhando? Qual é o serviço que esse pessoal está trabalhando? O que eu posso oferecer dentro do meu trampo que é diferente do trampo de outras pessoas na mesma área? Né? O meu barbeiro tem um treco que ele chama de serviço clássico de barbearia, que é um pacote que ele oferece de cabelo e barba, que eu devia ter um desconto, porque, né? Em que é assim, ele faz o que se chama de barbeiro tradicional. Ele trabalha com as toalhas quentes, ele trabalha com um, um, um cremezinho que ele passa no rosto, sabe? Ele faz uma hidratação na cara da pessoa, na barba da pessoa. Ele acrescenta esses diferenciais. Que ali na região onde eu vou, nas barbearias, e olha que tem barbearia perto da barbearia dele, não tem. Esse diferencialzinho dele faz com que ele puxe muito cliente. E ele é uma barbearia que é mais recente que as outras barbearias que tem ali. Ele puxa um outro perfil de clientela. Ele conseguiu chamar um perfil de clientela jovem, que é essa juventude que tem barba de hoje em dia, tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele criou esse nicho, ele fomentou. Ele criou uma demanda que não existia, porque ninguém tinha pensado nisso, então isso ninguém tinha pensado, eu vou querer um negócio assim, assim, assim. Como ele criou esse nicho, criou essa demanda, agora as pessoas vão lá porque elas querem passar por essa experiência. Ele inventou a experiência, transformou essa experiência em demanda, abriu um nicho de mercado dentro de um lugar saturado de outras empresas que faziam a mesma coisa. Então talvez a gente precise pensar que diferencial eu posso oferecer para o meu produto em relação aos outros produtos que eu faço, aos outros produtos feitos pelas outras empresas. Tá? Tem mesmo espaço de mercado para eu poder trabalhar aqui? Se eu vou trabalhar online, se eu vou trabalhar com vendas online e tal, não sei o quê, essa questão é outra. Eu preciso ver se no lugar em que eu vou estar propagando, divulgando e não sei o quê, como é que eu faço para atingir o maior número de pessoas com a minha divulgação online? Porque divulgação online é muito de marketing e muito de criatividade. Então, se a sua loja vai ser online, se você vai atender online, vai prestar serviço online, se o seu foco de divulgação é online, então você precisa investir muito nesse processo de conhecimento de técnicas de marketing online, de técnicas de mídias sociais online,
de como você faz para ter um diferencial criativo para chamar o nicho de pessoas que você quer atender e talvez criar uma demanda que, na verdade, ainda não existe nas pessoas, mas que quando elas conhecerem o seu produto vai fomentar. Pode passar para o próximo. E aí você começa a pensar em assim, eu preciso pensar nas minhas limitações e nas minhas possibilidades. As minhas limitações financeiras, geográficas, societárias, quem pode ser meu sócio, quem pode não ser meu sócio, vou vender para todo o país, vou conseguir arcar com esse negócio de passar o custo de frete, não sei o que lá, vai valer a pena, não vai valer a pena? Porque às vezes o frete de um material, por exemplo, eu produzo queijo, eu quero vender meus queijos artesanais. O frete de você garantir que o queijo que sai do seu estado vai chegar em 4, 5 estados longe do seu, vai ficar muito pesado. Vale a pena? Você consegue arcar com isso? Não é melhor você vender para a sua região só? Não é melhor você restringir? Porque é um produto que precisa de um transporte específico, que precisa de um determinado cuidado, precisa de uma caixa refrigerada e tal, não sei o quê. Minhas possibilidades financeiras de abrir um negócio, como é que fica, como é que não fica? Eu vou trabalhar com uma malharia, vou trabalhar com um produto artesanal, que eu vou fazer no silk screen, vou fazer isso, vou fazer aquilo, comprei aquela máquina, comprei não sei o quê. Posso comprar? Posso comprar? Não posso comprar? Vou trabalhar em sociedade com um amigo meu, e aí vem a questão societária, vou trabalhar com meu primo, meu irmão, minha mãe, vou trabalhar com os colegas, com a galera que eu encontrei, que eu conheci lá no ambulatório, que é legal, gente que trabalha com arte, vamos trabalhar junto para criar umas camisetas, para criar umas estampas e tal, não sei o quê, fazer um zine, qualquer coisa. Como é que fica esse processo de fazer essa sociedade, quem entra com quanto, quem leva quanto, como é que fica essa divisão, como é que fica essa produção, a responsabilidade, as limitações educacionais. Eu preciso ter uma certificação para poder fazer certas coisas, para eu poder ser tatuador, por exemplo. Eu não posso sair por aí, comprei um kit de agulha, eu não posso sair por aí querendo ser contador. Eu preciso ter não só uma faculdade, eu preciso ter um CRC, eu preciso passar na prova do Conselho Regional de Contabilidade. Se eu não passar na prova do Conselho Federal de Contabilidade, eu posso trabalhar no escritório dos outros, mas eu não posso abrir o meu próprio escritório de contabilidade, porque eu não vou ter um CRC ativo. Entende? E quais são as fraquezas, quais são os problemas, quais são as ameaças que existem? E quais são as possibilidades, quais são as oportunidades para eu poder captar recurso, para eu poder receber parcerias corporativas? Será que eu consigo associar a minha barbearia com alguma marca de óleo, com alguma marca de lâmina, com alguma marca de tesoura? Consigo associar uma coisa com a outra? Essa galera aqui, tá reconhecendo o meu trabalho está sendo associado, sabe? Consigo conversar com captação de recurso mesmo, consigo pegar investidores que querem abrir parcerias comigo, dizendo assim, não, a gente vai botar uma grana para adiantar, para você poder expandir o seu negócio, depois você vai fazer esse retorno do investimento para a gente. Eu posso fazer uma flexibilidade, abrir uma barbearia, meu negócio é barba, cabelo, bigode, mas eu também posso começar a vender ali óleos que eu uso nos meus clientes, shampoo que eu uso nos meus clientes. Vou fazer essa flexibilidade de produto e serviço, preciso pensar nisso estrategicamente, inclusive na questão de tributação. Vou fazer parcerias com isso? Vou fazer parcerias locais? Vou fazer parcerias nacionais? Vou pegar um produto nacionalmente conhecido, botar na minha prateleira, ou vou pegar uns produtos locais de gente trans, por exemplo, que está fazendo coisas específicas, focadas para a nossa população, um óleo específico, um produto bomba, qualquer coisa assim. Vou colocar isso na minha prateleira? Esse produto tem certificado? Se acontecer alguma coisa, dá problema? Preciso pensar sobre isso, preciso pensar nessas oportunidades. E aí entra o que a gente chama de ferramenta de análise. Uma das ferramentas de análise de estrutura corporativa para planejamento estratégico, que é a mais conhecida, é a análise SWOT. E isso é uma sigla em inglês para força, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, em português, ele fica fofa, fica bem bonitinho. Né? A análise fofa vai servir para você como uma ferramenta de mapear limitações e possibilidades. E aí você pode passar para o próximo. Quando você vai olhar para essa análise fofa, né, para essa análise SWOT, você vai colocar nos quadros e vai separar assim, força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Tá? As forças de oportunidade de um lado, fraquezas e ameaças de outro. E aí você vai pensar, vamos lá, hipoteticamente, qual é a sua força? Meu conhecimento técnico sobre o que eu faço é muito bom. Eu sei fazer umas massas de esfirra de deixar o pessoal maluco. Eu faço panquecas espetaculares, eu faço um falafel do pessoal comer rezando, porque é muito maravilhoso, eu consigo fazer coxinha de jaca, olha, isso é um espetáculo.
Beleza, a qualidade do meu produto é muito boa. Por quê? Porque eu uso materiais que valem muito a pena, que são muito tranquilos, que são muito bons. Quais são as minhas oportunidades? Eu consigo fazer uma parceria com o meu fornecedor de jaca verde, que é o que você usa para fazer coxinha de jaca, que é o fulano, e se eu colocar o nome do fulano junto, tipo, a coxinha do Fabiano é um oferecimento da jaca do Jamil. E pronto, ó, fechou. A gente faz uma parceria, essa parceria, ele barateia o preço para mim, eu faço marketing para ele, esse trabalho aliado pode ampliar a minha capacidade de venda, inclusive para os clientes, para a família do Jamil e tal, maravilha, não sei o quê. Consigo fazer um financiamento para eu poder fazer uma expansão do meu negócio? Eu preciso comprar um outro kit, algumas tesouras especiais, preciso comprar um material especial mais adstringente para eu poder usar, o aquecedor, esterilizador das toalhas no meu serviço de barbearia. Consigo fazer um financiamento para isso? Consigo entrar em novos mercados? Eu consigo parar de entregar só coxinha de jaca no meu bairro, de bike? Eu consigo entregar no próximo? Eu consigo participar de uma feirinha? Eu consigo isso, eu consigo aquilo? São oportunidades que eu enxergo e como é que eu posso depois planejar e me estruturar para alcançar esses objetivos, essas oportunidades. E aí vem as minhas fraquezas, né? As minhas fraquezas. Eu estou começando agora, eu não tenho clientela. Eu vou inventar a minha clientela. Então é uma fraqueza para mim entrar no mercado que já tem gente trampando. Como é que eu vou fazer isso? A minha habilidade de venda é péssima. Eu consigo vender zero coisa. Eu pergunto, você quer? Não quer? Então tá bom. Sou capaz de, cara, eu não consigo vender água no Saara. Então eu preciso dar um jeito de resolver esse meu problema de falta de habilidade de vendas. E quais são as minhas ameaças? A volatilidade do mercado. Vou te dar um exemplo de volatilidade do mercado. Quem trabalha com a área de estética entende muito bem o que acontece, tá? Você faz unhas. Você faz unhas de gel, porcelana, não sei o que, não sei o que lá. Trabalha super bem com isso. Tem uma crise financeira no país. A primeira coisa que a gente corta são as estéticas. Então, a boa parte das pessoas para de usar esse serviço ou espaça muito o uso do serviço. Por quê? Porque eu preciso guardar dinheiro. Então, eu vou deixar para usar esse serviço que eu estava usando, sei lá, a cada 15 dias, a cada mês, eu vou começar a usar a cada 3 meses. E vou fazer a manutenção dentro de casa porque é mais barato. Então, quando eu estou falando de alimentação, a alimentação que é supérflua, ela pode ficar em segundo plano em momentos de recessão. Então, não, eu não vou pedir um dogão. Não, eu não vou fazer isso. Não, eu não vou fazer aquilo. Então, eu preciso pensar em volatilidade do mercado. O mercado em que eu atuo é um mercado altamente volátil, baixamente volátil, nem um pouco volátil. Eu vendo farinha, eu vendo brócolis. Né? Você vende coisas de primeira necessidade que vão continuar sendo consumidas. Não, o meu serviço é esse, o meu serviço é aquele. Ele tem um nicho específico, que independente da volatilidade do mercado, ele não tem o mercado não tem volatilidade nenhuma. Que é, por exemplo, o serviço de cuidador de idosos. Quando você tem uma grande crise, você precisa de uma crise muito intensa para que esse serviço zere, para que esse serviço baixe. Ou uma pandemia. Por quê? O que acontece? Esse é um serviço que é perene, a gente precisa manter o cuidado dessas pessoas que não têm condições de serem cuidadas em ambientes hospitalares, por exemplo. Né? Agora, se você consegue olhar a volatilidade do mercado, consegue perceber a ameaça que ela é, você consegue se estruturar para tentar se blindar ou se proteger em casos de volatilidade do mercado. Poxa, vou te dar um exemplo. Panetone só vende no Natal. Mentira, porque começa a vender em setembro e vai vendendo até março. Né? Mas ele, a priori, só vende no Natal. Ele é sazonal. Essa sazonalidade do mercado vai fazer com que as pessoas, em determinado período, todo mundo vai querer ter panetone em casa, porque vai ter festa e tal, e não sei o quê, vai ter um evento, vai ter isso, vai ter aquilo, quer oferecer, porque é uma comida típica de um determinado período. Tá? Isso é uma volatilidade do mercado. Vai desaparecer. Aí você vai vender pomba, Pascal. Vai vender essas coisas, entendeu? Volatilidade no mercado é sempre uma ameaça. Se você não sabe se preparar para ela, ela pode ser letal para o seu negócio, tá? Aí eu vou pensar, concorrentes. Concorrentes são ameaças. Por quê? Porque a partir do momento que você não tem muito diferencial de mercado, o que acaba fazendo com que vocês tenham uma competição franca é preço. E um sujeito que tem maior capacidade de baixar o seu custo para poder baixar o seu preço, vai te vencer no cansaço, porque está começando agora, o seu fluxo de caixa ainda é diferente. Então pensa nos concorrentes como possíveis ameaças, mas também podem ser possíveis aliados. Quando vocês se unem enquanto um mercado específico para garantir que esse mercado
se mantenha, seja firme. Quando há associação das pessoas que têm barbearia, há associação das panificações, né? Luta para garantir que vocês tenham recursos e capacidade para se fortalecer. Quando vocês se unem numa cooperativa, quando vocês isso, quando vocês aquilo. Existem formas e formas de lidar. Concorrentes podem ser tanto ameaças quanto oportunidades. E aí vamos pensar assim, o custo de material. O custo de material é uma ameaça muito grande, porque se você tiver qualquer problema no fornecimento dos materiais que você utiliza, o custo do material pode ficar muito elevado. Eu tenho uma escassez selvagem de um determinado produto, e esse determinado produto, para você, agora ficou muito caro. Se ele ficou muito caro, o custo do seu produto final, que você vai vender, por exemplo, a lã ficou muito cara, ficou absurdamente cara. Então, o crochê que eu estou fazendo da amigurumi ficou absurdamente caro. Para eu repassar esse preço para o meu cliente, vai ficar muito mais alto que o resto do mercado, que ainda está consumindo um estoque gigante, principalmente grandes empresas, estoques gigantes de material que tem, então consegue segurar o preço, eu não consigo. Então, você está fazendo essas análises, você está levantando, e eu estou te dando só exemplos, tá? De elementos que você vai colocar nessa análise fofa, nessa análise SWOT. Por quê? Porque esses elementos vão te dar perspectivas de pensar em como é que você vai resolver esses pepinos, em como é que você vai avançar nesse negócio, tá? E aí coloca lá, pode passar para o próximo. Você vai separar. Dentro da análise SWOT, você vai colocar que as forças e as fraquezas são elementos considerados internos da empresa. Pode passar, são elementos considerados internos da empresa. Enquanto que as oportunidades e as ameaças vão ser sempre fatores externos para a empresa, tá? Então, as oportunidades, elas geralmente vêm de fora, as ameaças, elas também vêm de fora, ou elas são criadas no vínculo que eu tenho de fora. Eu tenho uma oportunidade de fazer um curso que pode melhorar a qualidade do meu serviço, a agilidade do meu serviço. É uma oportunidade externa, que vai influenciar você. A força para aproveitar essa oportunidade, eu consigo me organizar para ter tempo de fazer mais esse curso, essa força, esse fator positivo é seu, tá? Assim como uma fraqueza que você tem é você não, por exemplo, não conseguir avançar para fazer esse curso porque você tem uma agenda muito superlotada de coisas que você tem a fazer e você não conseguiu tempo para conseguir utilizar essa oportunidade. Essa organização, essa superlotação do seu tempo diário é considerada assim uma fraqueza e você precisa alinhar ela. Mais um motivo pelo qual você precisa ter um calendário. Tá? E aí eu vou passar para o próximo slide. Enzo, eu não sei se está passando, porque eu não estou vendo. Isso, pode passar para o próximo, que esse aí já foi. Porque eu não estou vendo passando aqui. Essa mesmo. E aí, como é que você vai começar a agrupar essas informações para tentar determinar o que fazer, né? Vai determinar o quê? Onde você está. Onde o Fabiano, com o seu conhecimento, com as oportunidades, as forças e as fraquezas que ele tem, onde ele está. O que ele pode fazer com onde ele está e quem ele é. Que espaço que eu posso ocupar e para onde eu posso ir. Quando você conseguir levantar, de uma certa forma, todas essas explicações, todas essas perguntas, ou conseguir pelo menos alinhar uma parte das respostas desse material, você fez o seu primeiro diagnóstico de situação de empreendedor e empresa. Isso é um diagnóstico. É quando você consegue coletar informações que possam te colocar num determinado lugar. Olha, se eu for pensar em confeitaria, né, eu estou nesse lugar, nesse momento. Se eu for pensar enquanto barbeiro, eu estou nesse lugar e nesse momento. Se eu for pensar enquanto crocheteiro, eu estou nesse lugar, nesse momento. Né? Se eu for pensar enquanto marceneiro, eu estou nesse lugar, nesse momento. O tipo de serviço que eu posso fazer, o que eu preciso fazer, né, que lugar que eu ocupo agora, para onde eu posso ir, como eu preciso fazer para chegar até lá. E aí você consegue unir as informações para você criar o que a gente chama de mapa estratégico. E é muita coisa, pode passar. É muita coisa. Você sempre tem muita coisa para fazer. Tá? E aí é um aviso que eu digo para você. Cuide para você não fazer tudo ao mesmo tempo. Quando você começa a fazer tudo ao mesmo tempo, o seu nível de estresse, que vocês viram com o Eric, o seu nível de estresse cresce muito rápido. Quando você tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo, elas literalmente parecem várias coisas que você precisa segurar tendo só dois braços. Tá? Isso é perigoso. O seu nível de estresse cresce. Quanto mais estressado você fica,
mais distraído você está, porque uma parte de você está concentrado na sua estrutura emocional. Você está gastando uma parte da energia do seu foco lidando com as suas emoções para que você possa baixar o seu nível de estresse para poder produzir o que você precisa produzir. Isso aumenta a possibilidade de você errar. Quanto mais errado você fica, mais frustrado você fica, mais estressado você fica, mais atenção você tem no que você está sentindo, menos atenção no que você está fazendo, maior a probabilidade de você errar de novo. E aí você chega num grau de estresse que te consome tanta energia que você acaba jogando tudo no chão e dizendo, eu não consigo. E isso não é verdade. Você consegue. Você só não precisa e não deve tentar fazer tudo ao mesmo tempo. Porque se você tentar fazer tudo ao mesmo tempo, o que vai acontecer é que você vai acabar não fazendo nada. E você vai achar que isso é culpa sua. Isso não é culpa sua. Isso é desorganização. Tá? É uma desorganização. E isso não é responsabilidade sua. Isso é uma sociedade capitalista. Não é sua responsabilidade. Talvez junto a gente mude ela. Mas você não precisa se sentir incompetente ou incapaz por estar frustrado. Por isso a aula do Eric é tão importante. Tá? Então, bora, vamos para frente e vamos pensar a próxima parte, né? Como eu vou fazer um planejamento? Como é que eu estruturo a ideia de um plano? E essa parte, ela, tipo, se você achou que estava dando trabalho, vai ficar pior, tá? Porque isso ainda é mais trabalho. Tem um treco que se chama mapa estratégico. Pode passar para frente. O mapa estratégico, ele serve exatamente para isso, para você começar a construir os processos que vão te levar efetivamente a um planejamento. E ele é composto de 4 perspectivas. Eu costumo usar 4 perspectivas, mas na verdade dá para usar um pouco mais. Que é a perspectiva financeira, é a perspectiva dos clientes, dos processos internos e do aprendizado e do crescimento. Pode passar. Quando eu vou falar de perspectiva financeira, eu estou falando de grana mesmo, grana. Custos, o que eu vou gastar para poder fazer o negócio funcionar. Investimento, que é quanto dinheiro eu tenho que pôr e da onde esse dinheiro vem. Porque lembra, quando a gente conversou lá na primeira, o investimento não precisa ser necessariamente do seu bolso. Pode ser do bolso de outra pessoa que vai se comprometer ou com quem você vai se comprometer para pagar essa dívida depois. Ele não precisa ser necessariamente um investimento do dinheiro que você tem. Ele pode ser um endividamento que você faz, que te pode colocar em risco. Pensa bem sobre isso. Como é que você forma preço? Lembra? A gente teve uma conversinha sobre como é que se forma preço, o que a gente tem que colocar dentro do preço e a disponibilidade de recursos que você tem. Ah, eu vou investir nisso, vou comprar esses materiais, vou comprar essa lã, vou comprar essa agulha, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou comprar um monte de embalagem, vou comprar essas coisas, vou comprar o seu lá, vou comprar o seu lá, acabou o dinheiro. Eu vou começar a trabalhar. Quando você começa a trabalhar, você tem R$0. Então, se você não tem dinheiro nenhum, para quando começar a trabalhar e tendo R$0, como é que você vai fazer para custear a sua existência até você começar a vender e receber dinheiro que pague tudo que você gastou e a partir daí seja lucro? Como? Então, disponibilidade de recursos não tem a ver só o quanto você custa, o quanto você investe, mas também tem a ver com como você se organiza para manter a sua existência até que você consiga, de uma certa forma, receber lucro do material que você está produzindo, do serviço que você está prestando. A perspectiva do cliente, o cliente que quer ser atendido, ele quer o quê? Ele quer qualidade, com baixo custo, com prazo curto, com atendimento maravilhoso e uma relação de custo-benefício que ele olha e diz assim, perfeito, adoro, vou comprar sempre por R$1, porque R$1 é o preço máximo do serviço, do trabalho, do produto de todo mundo. Preciso pensar na perspectiva do cliente quando eu estou estruturando as minhas coisas, porque não adianta eu colocar um serviço que eu sei que é bom, que eu sei que é isso, que eu sei que é aquilo. Eu olhei no meu mercado, né, nas barbearias próximas e vi que está todo mundo cobrando R$60, mas o meu serviço é muito maravilhoso, então eu vou cobrar 150. Se o meu barbeiro tivesse feito isso, ele tinha 0 clientes. Ele começou, né, cobrando exatamente o mesmo preço que os outros. E depois ele foi evoluindo. A precificação dele também hoje em dia é 10, no máximo R$15 acima dos estabelecimentos no entorno. E ele continua tendo mais clientes. Por quê? Porque ele pensou na perspectiva do cliente quando ele estava fazendo um mapa de estratégia do trabalho da empresa dele. Perspectiva dos processos internos. Como é que eu posso otimizar? O que eu posso acelerar? O que eu posso deixar mais enxuto para ser mais funcional?
Como é que eu posso aproveitar esses recursos que eu tenho disponíveis de forma que eu possa extrair o máximo deles e o máximo de mim, gastando o mínimo? Qual é a agilidade do meu trabalho? Dá para ser ágil, não dá para ser ágil? É um fator que entra, é um fator que não entra. Eu não posso competir, eu não posso correr o tempo que o forno leva, eu não posso correr um tempo de crochetar determinada coisa, eu não posso correr na hora que eu vou passar a navalha no pescoço do cliente. Mas e aí? Em que eu posso agilizar que não pode ser isso? Os usos de tecnologia. Eu tenho tecnologias a meu dispor que possam ser utilizadas a meu favor? E aí eu não estou falando de robô, não estou falando de robótica, mas, por exemplo, tecnologias de métodos de pagamento, tecnologias de divulgação de serviço em mídias sociais, tecnologias de eu poder utilizar uma agulha que seja melhor, que seja mais eficiente, que seja mais ergonômica, que eu possa utilizar uma técnica de panificação que seja melhor, que eu possa utilizar, de repente, ao invés de eu enfarinhar a forma, eu vou usar isso, eu vou usar aquilo, eu tenho condições de utilizar outras tecnologias, tecnologia mesmo, tá? Pô, aquele óleo para barba causa um efeito melhor no fulano, na barba do fulano, na barba do Beltrano, ó, não tá caindo pelo de ninguém e tal, essas coisas. E disponibilidade de tempo. Que tempo eu tenho disponível para fazer processos e procedimentos e para fazer qualificações que são necessárias dentro do meu mapa estratégico? Vou pensar nessas perspectivas. E nas perspectivas de aprendizados e crescimento, qual é o nível do meu conhecimento técnico e como ele pode mudar? Qual é o nível do meu conhecimento de negócios e como ele pode mudar? Quais são as minhas competências comportamentais? Porque você pode ser um excelente profissional, mas se você tiver que trabalhar com atendimento a pessoas, você também tem que ter esse tipo de competência. Não adianta ter só uma competência de produção técnica maravilhosa e não conseguir lidar com as pessoas. Ou você precisa ter um sócio que faça isso. Eu, no meu caso, tenho sócios que lidam com as pessoas. Eu sou a parte técnica do negócio, sabe? E quais são a questão do aprendizado e crescimento voltado para mercado e área de atuação? Poxa, eu estou trabalhando aqui hoje e eu pretendo daqui a 5 anos ter mais uma barbearia ali perto de tal lugar, ali na caramba de tal lugar, ali, pá, 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 pá. O que eu pretendo fazer? Qual é a minha perspectiva de aprendizado? O que eu preciso aprender? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso incrementar? Como é que eu preciso fazer e para onde eu vou com isso? Essas são itens importantes dentro desses 4 temas que vão te ajudar a montar o tal do mapa estratégico. Tá? E aí, quando você monta esse mapa estratégico e olha assim, poxa, eu tenho que levar em consideração a perspectiva financeira do cliente, dos processos internos, dos aprendizados e crescimentos e para onde eu quero ir, né? Aí eu começo a pensar em planejamento. Aí você pode passar para o próximo. Aí eu começo a estabelecer meus objetivos. E esses objetivos eu começo a colocar eles em curto, médio e longo prazo. Pode passar, hein? Em curto, médio e longo prazo. E quando eu vou colocar, né, eles em curto, médio e longo prazo, para cada um desses objetivos eu tenho que desenhar cada uma das ações que eu tenho que fazer para alcançar esse objetivo. Então, se é um objetivo que tem várias etapas, cada uma das etapas tem uma ação. E se essa ação eu tenho que fazer sozinho, ou se essa ação eu vou fazer com parceria. E que parceria é? Ah, eu preciso do poder público para fazer essa parceria. Não, não preciso. Eu posso fazer sozinho. E aí, como é que eu vou fazer a avaliação dessas ações e a avaliação do alcance dos meus objetivos? E aí eu vou utilizar para essas avaliações os meus mercados, tá? É o mercado, a minha clientela, os meus concorrentes, os meus fornecedores, os meus parceiros, né? As pessoas que trampam comigo, as pessoas que prestam serviço para mim, as pessoas que intermediam a minha prestação de serviço. Pô, de repente eu estou fazendo aqui os salgados, mas não sou eu que vou entregar, é o fulano que tem uma bicicleta, é ele que vai entregar, ele é meu parceiro. Como é que eu posso fazer para que essa relação melhore? Como é que ele me dá o feedback das minhas ações em prol do alcance dos meus objetivos? Tá? E reavaliando as minhas próprias ações. Eu também posso olhar para essa ação e dizer, não, essa ação aqui que eu pensei ela é obsoleta, ela não serve para nada. E um processo de retroalimentação. Eu corrijo a ação, eu preciso trocar de ação, eu preciso ampliar a minha ação, eu preciso desenvolver uma outra ferramenta, uma outra forma de agir, ou então, esse objetivo aqui se fechou, eu preciso trabalhar com outro objetivo. Como é que eu vou lidar com essas estruturas? Como é que eu vou construir essa linha de objetivo? Porque ele tem que estar todo traçadinho no seu plano estratégico. Como é que objetivo é esse? Que tamanho ele tem? Se ele é de curto, médio, longo prazo, tá? E quais as ações que você precisa e como é que você avalia essas ações? Vou dar um exemplo para vocês no próximo slide. Pode passar, por favor.
Quando eu estou trabalhando com objetivos de curto prazo, eu vou dar um exemplo, eu vou registrar o CNPJ da empresa. Isso é um objetivo. Isso é um objetivo seu. E esse objetivo tem várias ações. A primeira, eu vou consultar um contador sobre o tipo e o porte da empresa que eu quero ter. Converse com um profissional de contabilidade. Por quê? Porque você, às vezes, abre um MEI e, de repente, você quer começar a atender um determinado perfil ou começa a gerar uma determinada renda. Eu sou super a favor do MEI, adoro. Mas a partir de um determinado valor, você não se encaixa no MEI. Ou para você poder fornecer certo tipo de coisa ou atuar em certo tipo de espaço, o MEI não te serve. Então, converse com o contador, porque se de repente você quer legalizar um negócio que já tem, que já existe, eu já ministro curso, eu já faço palestra em empresa, eu já dou treinamento, eu sou um cara que, domino Excel pra caramba, dou treinamento de Excel para isso, dou treinamento de BI para aquilo, não sei o quê, e eu só preciso formalizar a minha empresa. A sua empresa já tem um processo de geração de renda, ou já tem um determinado fluxo de caixa, você já tem uma determinada clientela, já tem um mantenimento. Converse com o contador, porque às vezes o MEI não te serve, às vezes você precisa abrir um outro tipo de empresa. Vou levantar, depois disso, os custos para nome, porque a empresa tem que ter um nome, os nomes não são de graça. Você precisa ver se esse nome está viável, se esse nome não está. O nome são dois, dependendo da empresa que você tem. É um nome fantasia, é um nome real. Vou ver os custos disso, os custos para fazer o registro, os custos para tirar os alvarás, para poder colocar a minha empresa num determinado endereço. Vou precisar de um alvará disso, vou precisar de um alvará aquilo, de uma validação de alguém. Preciso conversar nesse momento com o contador, preciso ver conjunto comercial, talvez preciso falar com o corpo de bombeiros, talvez a vigilância sanitária, se eu estiver trabalhando com alimentação. Isso tudo tem que estar registrado, tem que estar mapeado na sua ação. Tá? E aí vou lá. Vou validar as minhas informações e responsabilidades para a Constituição Societária. Para você abrir uma empresa, você vai precisar de um contrato social. Para você fazer esse contrato social, você precisa observar quais são as informações e responsabilidades para essa Constituição Societária. O contador te ajuda nisso. Dependendo do tipo de empresa que você vai abrir, ele tem até um modelo de abertura de empresa, de contrato social que você precisa estabelecer. Se não, você tem uma outra ação. Preciso criar e fechar esse contrato social. Vou ter sócio? Não vou ter sócio? Quem é o administrador? Quem não é? O sócio disso, o sócio daquilo? O que a gente coloca? Qual é o capital inicial que a gente coloca na nossa empresa? A minha empresa lá abre com capital de milão. Então, assim, esse tipo de coisa, e esse milão está separado em quanto, quem tem cota de quanto, não sei o que, não sei o que lá. Posso revisitar isso depois? Pode mexer no contrato, converse com o contador, converse com uma assessoria jurídica. As empresas de contabilidade para abertura de empresas têm o seu próprio setor jurídico para te ajudar nesse sentido. Mas vou lá. Próxima ação, concebir verba para pagar os custos da abertura da empresa. A verba é própria, então não preciso contar com parceiro nenhum. Eu vou contar com o parceiro, que é a pessoa que sempre incentivou, vou pedir dinheiro para minha mãe. Maravilha, beleza, tá aí, ó. Já aí não é só verba própria, você vai contar com a sua mãe, também vai ser um financiador da abertura da sua empresa. Mais uma ação, a ação efetiva. Abrir a empresa com um profissional da área contábil. Fiz a consulta, verifiquei os custos, verifiquei a documentação necessária, fiz o meu contrato social, consegui as verbas para isso, fechei a abertura de empresa. Abrir a empresa está com o CNPJ registrado, recebi o e-mail do OK, o contador disse assim, tá aqui, o número do seu CNPJ é essa. Essa ação, esse objetivo de registrar o CNPJ da empresa está encerrado. Enquanto você não ficar com o CNPJ na sua mão, o processo está rodando e as ações têm que ser revalidadas, elas têm que ser avaliadas, e se for necessário, elas têm que ser alteradas. Fui olhar, a verba própria não deu, eu tive que pedir para minha mãe não quis, tive que passar para o meu tio. E você tem que ficar olhando a ação, você tem que ficar examinando a ação. Por quê? Porque quando você faz isso, você consegue perceber o que está errado, o que está falhando. Mas tem que fazer isso por escrito, Fabiano? Na verdade, não. Mas se você se perder sem saber o que está faltando, saiba que é porque você ainda não decorou o processo inteiro. E talvez registrar em algum lugar te ajude a fazer com que esse processo flua de uma maneira mais adequada. Esse algoritmo, essa linha de ações que você precisa fazer para chegar num objetivo, ela pode ser muito maior, ela pode ser muito mais detalhada. Depende do que você precisa, do nível de detalhe que você precisa para você poder fazer alguma coisa. Quer ver? Passa para o próximo. Vamos dar uma olhadinha num objetivo de médio prazo. Meu objetivo de médio prazo é melhorar o marketing da minha empresa, porque hoje em dia sou eu fazendo vídeo
no Instagram, no TikTok, dando risada, mas eu não sei fazer isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um curso no Senac de planejamento de marketing, que tem lá no Senac, tem um monte de curso livre no Senac. Dependendo da sua condição de renda, se você for um sujeito de baixa renda, né, se atingir os critérios que tem lá no Senac, você faz os cursos todos em gratuidade. Tem vários cursos lá que são gratuitos, mas dependendo da sua situação diante do governo federal, você pode fazer uma série de cursos, mesmo os cursos pagos, em gratuidade. Então, vou lá, fazer esse curso do Senac de planejamento de marketing. Esse curso tem uma duração X, tal dia, tal hora, não sei o que, não sei o que lá. Vou desenvolvendo essa ação. Percebi que para eu fazer essa organização de marketing, eu vou precisar entender mais de Excel. Então, vou fazer um curso básico de Excel também no Senac. Então, isso é mais um tempo que eu preciso colocar lá no meu cronograma, o tempo que vai levar para eu aprender essas coisas. Vou descobrir que se eu usar o Canvas, eu melhoro a qualidade das postagens que eu faço no Instagram, melhoro a qualidade das postagens que eu faço nas mídias sociais, não sei o quê. Então, eu vou ampliar o uso do Canvas e vou pagar um plano, ao invés de ficar usando o Canvas só, o Canvas grátis. Beleza, da onde que vem o dinheiro? O dinheiro é da empresa, o dinheiro é o investimento da minha empresa, o dinheiro vem da minha mãe, o dinheiro é meu, da onde que vem essa grana? Como é que eu faço para esse dinheiro circular? Tá? Da onde vem a grana que custei essa ação? Descobri onde veio a grana, paguei o curso, essa ação do Canvas acabou. Tá? Preciso criar uma rotina de produção de marketing. Preciso criar uma rotina de produção de marketing. Para melhorar o marketing da minha empresa, meu marketing tem que ser rotineiro, ele tem que ser estruturado, ele tem que ser pensado. Preciso organizar ele no Excel, preciso organizar ele no Trello, preciso ver as mídias sociais que eu vou utilizar. Esse processo todo, essa construção toda de mídia social, de não sei o que, é uma ação. Criar essa rotina de produção de marketing é uma ação que você executa para melhorar o marketing da empresa. À medida que você vai fazendo, avançando nesse seu curso do Senac, avançando no seu curso do Excel, melhorando o uso do Canvas, esse detalhamento dessa ação de criar uma rotina de produção de marketing vai se ampliando, vai se detalhando em várias outras pequenas ações. Eu preciso usar o Trello, porque o Trello me ajuda a me organizar nessas coisas que eu tenho que fazer de marketing. Então, curso de como usar o Trello, que você pode achar no YouTube, um curso de 20 horas, para você poder usar o Trello bonitinho, bacaninha, de graça. Então, preciso me organizar. Quando é que esse objetivo de médio... Por que eu chamei esse objetivo de médio prazo? Porque esse objetivo dificilmente fecha em menos de 3 meses. Tá? Fazer um curso de planejamento de marketing que te fortaleça. Fiz checklist do curso no Senac. Esse curso deu ok, aprendi bem, estou sabendo, consigo mexer, consigo... Fechei o curso do Excel básico, manjo do Excel, consegui criar as minhas planilhas de organização financeira, não sei o que lá, consigo fazer um gráfico, consigo isso. Fechei o negócio do custeio do Canvas. O custeio do Canvas vai ser bem de curto prazo, dentro do objetivo de médio prazo, isso eu consigo fazer. Criar uma rotina de produção de marketing, por mais que essa rotina, quando você começa a criar, ela seja uma, à medida que você vai fazer o curso de planejamento de marketing, você vai mudar essa rotina. A ideia é que essa ação específica de criar rotina de produção de marketing seja revisitada periodicamente. Poxa, consigo otimizar à medida que eu aprendo mais coisas? Estou fazendo curso de como usar o Trello, consigo deixar o negócio mais ágil, consigo deixar o negócio mais fácil? Senta a mão e faz. Leva mais ou menos 3 a 4 meses para você poder criar o que a gente chama de uma rotina de planejamento de marketing. E ela sempre vai ser revisitada. De quanto em quanto tempo? Você determina. Você vai vendo. Se você prestar atenção em como é que o seu marketing está atingindo, ele está atingindo cada vez mais gente, ele está atingindo cada vez menos gente, eu preciso mudar a minha estratégia, mudei meu produto, preciso... Qualquer mudança que você faz na sua empresa, ou qualquer mudança que existe no impacto do seu marketing, você precisa revisitar esse objetivo. Então você vai fechar esse objetivo de médio prazo quando você concluir todas as ações que você colocou nele. Mas você pode reabrir ele a cada X vezes, ou criar um outro objetivo de médio prazo, que é avaliar o desempenho do planejamento de marketing. Você cria um outro objetivo, fecha, encerra esse objetivo e avança num outro objetivo que seja atrelado a ele. Tá? Então, assim, em linhas gerais, todo o processo de planejamento estratégico, planejamento corporativo, ele vai se instalando, ele vai se construindo à medida que você, quanto mais conhecimento tem sobre você,
sobre aquilo que você quer fazer, mais consegue detalhar as ações que você tem que ter para cada objetivo que você quer alcançar. Então, pode passar para o próximo. Em linhas gerais, o que eu posso te dizer é assim, para você começar um planejamento estratégico, você tem que pensar e escrever sobre você, sobre o seu negócio e sobre o lugar para onde você quer levar ele. Ah, eu sou assim, 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 eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho aqueles outros, para mim é fácil, para mim é difícil, o negócio que eu quero abrir é um negócio que vai falar sobre bolinho, e eu sei fazer muito bolinho, mas eu sei fazer muito bolinho desse tipo de bolinho, não sei fazer do outro tipo de bolinho, eu sei fazer cupcake, não sei fazer muffin, eu sei fazer muffin, não sei fazer cupcake, eu sei fazer decorado, não sei fazer decorado, posso fazer de outros formatos, o meu é vegano, o meu é não sei o quê. O que eu quero fazer? Eu quero abrir uma empresa que me sustente durante todo o ano, eu quero abrir uma empresa que me ofereça, eu quero abrir um negócio que me ofereça um suporte de renda enquanto eu estou aqui estudando nessa facul, porque depois eu vou querer trabalhar nessa facul, mas eu preciso de uma grana que me mantenha enquanto eu estou estudando, porque enquanto eu estou estudando eu não estou podendo ter um empregão de carteira assinada, ou eu não estou com uma carteira assinada, estou entre empregos, né? E durante esse entre empregos eu preciso de uma fonte de renda, ou eu vou transformar esse meu entre empregos na minha fonte de renda. Como é que vai ser? Para onde eu quero? Para onde eu quero ir? O que eu quero com isso? Vou fazer uma análise fofa, vou fazer uma análise das minhas forças, das minhas oportunidades, das minhas fraquezas e das minhas ameaças. Lembrando sempre que uma coisa que pode parecer uma ameaça também pode ser uma força, uma coisa que também pode ser uma oportunidade, uma coisa que é uma força também pode ser uma fraqueza. Porque quando você acha que você sabe muito sobre o seu negócio, sabe muito sobre o seu produto, você se recusa a oportunidades de aprender novas tecnologias que incrementem o seu trabalho. Então, por mais que você seja muito bom naquilo que você faz, você, se gosta disso que você faz, vai procurar sempre estar criando novas formas de fazer aquilo que você faz de um jeito diferente. Faça um mapa estratégico, olhe as diferentes perspectivas. Ah, eu não consigo entender a perspectiva do cliente, porque para mim o meu produto é impecável. Então chame aqueles amigos de verdade, os que vão olhar para você e vão dizer, cara, isso é uma porcaria. E peça para que eles critiquem o seu produto, para que eles critiquem o seu serviço, para que eles critiquem o seu trabalho, para que você possa construir a partir daí essa perspectiva da clientela. Tipo, mano, não, o teu produto é legal, cara, mas pagar 50 pila nisso aqui não é. Não faz sentido, não. Sabe, o teu serviço é legal, cara, mas olha, tá numa recessão lascada, o pessoal não vai querer pagar por isso, a gente precisa pensar numa outra forma de vender, de oferecer, de apresentar para o mercado, sabe? E comece, a partir desses três elementos, a construir um planejamento de quem é você, para onde você vai, para onde esse negócio vai, objetivo por objetivo. Curto, médio, longo prazo, onde você se vê agora, onde você se vê daqui a um ano, onde você se vê daqui a 5 anos. Veja se vale a pena você investir em empreendedorismo. Lembra que o Eric falou na aula passada? Você precisa transcender a mente do empregado CLTista, a mente do cara que tem a carteira assinada e está esperando uma ordem, e está esperando que alguém assuma os riscos. Ser empreendedor e ser empresário é assumir os riscos das escolhas que você faz. 100% do risco. Por mais que seja sua mãe que te dê dinheiro, você está devendo dinheiro para ela. Então, pensar em empreender, pensar em planejar, é pensar em tudo isso mesmo, antes de você botar a manga para fora, antes de você botar a mão para fora. Pô, eu já estou fazendo isso, Fabiano, porque eu precisei, eu não comecei a empreender, eu só fui fazendo porque eu estava fazendo bico. Então, comecei fazendo bico na barbearia do fulano e fui aprendendo com fulano. Fulano foi me ensinando, e agora para mim isso é trampo, e agora eu quero ter a minha barbearia. Então, é um risco de negócio, mudou um pouco a figura. Porque o risco de negócio era todo do fulano, você recebia pelo seu trabalho, sem custo nenhum, ou com, né, uma parcela de custo que ficava para ele, né, uma parte da sua grana, do seu, ficava para ele, porque ele está assumindo o risco do negócio. Porque se não entrar nenhum cliente na barbearia dele, isso não te afeta, mas se não entrar nenhum cliente na sua barbearia, você vai fazer isso. Então pensa nisso na hora que você for estruturar e construir um planejamento estratégico, tá? E aí eu vou trazer algumas coisas para você pensar. Pode passar para o próximo, tá? Pensa, na hora que você vai desenhar, pensa, aonde que eu estou agora? Aonde que eu quero estar em um ano, em 5? O que eu preciso fazer para chegar no meu lugar de um ano? Depende de mim? O que não depende de mim? O que depende de mim?
O que eu preciso fazer para chegar no meu lugar daqui a 5 anos? O que vai depender de mim e o que não vai depender de mim? Com quem eu posso contar para chegar nesse lugar de 1 ano? Esses meus aliados, que são parceiros de negócio, de financiamento, de prestação de serviço, de parceria de logística, de parceria disso. Com quem eu posso contar? E como eu posso fazer para ampliar esses aliados, esses parceiros de negócio? Com quem eu posso contar para eu chegar no meu lugar de 5 anos? E como eu posso ampliar esses aliados, esses espaços e essas construções? Você precisa olhar para você, para essa estrutura, para você construir processos de planejamento estratégico. Se você não fizer isso, não vai funcionar. Por quê? Porque se você não sabe nem sobre você, nem sobre para onde você quer ir, que negócio você está construindo? E o que pode acontecer com ele se no momento você precisar tomar decisões difíceis, não planejadas? E aí pode passar para o próximo. Uma coisa que você precisa lembrar é assim, construir um negócio é uma alternativa de trabalho cujo risco é sempre seu e das pessoas que estão ao teu redor. Tá? As pessoas que são o seu suporte emocional, o seu suporte afetivo, o seu suporte financeiro, são as pessoas que vão assumir com você esse risco, mesmo que eles não coloquem um tostão na empresa. Porque quando os processos começarem a dar problema, quando os processos começarem a apresentar dificuldades, você precisar se organizar ou se desorganizar para isso, quem vai estar do seu lado vai estar passando pelo perrengue junto com você. Ele pode não estar passando do mesmo jeito que você, mas à medida que você se estressa, o ambiente ao seu redor, você estressa as pessoas também. Isso não é maldade. Isso é ser humano. Quando a gente não está legal, as coisas ao nosso redor também não estão legais e as pessoas que estão ao nosso redor percebem de uma forma ou de outra forma. Ou porque elas percebem que você está sofrendo, ou porque você está distribuindo sofrimento para todo mundo. E está todo mundo sofrendo junto de uma forma ou de outra. Então, quando você pensar em construir um negócio, em assumir 100% do risco de alguma coisa, pense bem para você tomar essa decisão. Se eu sou a favor, eu sou completamente a favor. Eu, por mim, daqui a pouco estou abrindo a terceira empresa. Mas você precisa pensar sempre nisso, porque todo processo é um processo coletivo. É um processo coletivo das vozes da sua cabeça com o mundo real, com tudo aquilo que existe, dentro e fora da sua estrutura de negócio, dentro e fora de você, no seu círculo de amigos, na estrutura da comunidade que você está. Pensar sobre isso, assumir esse risco, é um risco coletivo, tá? E para a gente finalizar, o que a gente vai fazer na segunda parte dessa aula, na próxima parte dessa aula, é um exercício para a gente construir um planejamento estratégico para criar um CNPJ. Passo a passo, toda a lista de documentação, tudo que você vai precisar, onde você vai usar, olhar KNAI, o que é KNAI, onde você vai usar, olhar o MEI, onde você vai olhar o tipo de empresa, onde você vai olhar o que é junto comercial, não sei o que, não sei o que lá. Vamos criar um passo a passo, um planejamento estratégico de objetivos para você poder abrir a sua própria empresa. E por enquanto é isso, pessoas. O que eu vou pedir a vocês é assim, ó. Mandem as dúvidas que vocês têm para o e-mail do diretoriaibrat@gmail.com quando essa aula subir no ar, para que a gente possa ir levando. Você quer, né, a gente vai fazer um modelo de planejamento estratégico, você quer mandar o seu planejamento para nós? Você quer mandar o seu planejamento para cá? Quer mandar o planejamento para o pessoal aqui da aula? Manda, tá? A gente do IBRAT, nessa parceria com o Fundo Positivo, vai fazer, eu vou dar uma olhada nesse teu planejamento, vou dizer, olha, mano, você esqueceu tal coisa, coloca tal coisa, ou tá maravilhoso, tá sensacional, tá show de bola, e você podia, inclusive, incrementar com isso, com aquilo. Vamos discutir a sua ideia de negócio? Vamos, porque a construção é coletiva e a gente está aqui para isso. E foi basicamente isso, pessoas. Obrigado. Obrigado, Fabiano. Foi ótima a sua aula. Além, pessoal, de vocês mandarem por e-mail, no formulário de avaliação tem um campo de comentários. Vocês podem fazer comentários, essas perguntas por lá. Se for possível que vocês interajam conosco através desse formulário, né, que a gente tem chamado de formulário de avaliação. Próxima aula a gente vai estar falando sobre um exercício de construir um planejamento estratégico antes de criar um CNPJ. Então, é meio que a continuidade dessa aula. É muito importante que vocês tenham assistido ela antes. E ela também vai ficar disponível tanto na playlist quanto por tempo indeterminado, né, para esse esquema do formulário de avaliação, aula síncrona e afins. E aí, mais uma vez, né, agradecendo o Fabiano, você quer se despedir, Fabiano? Falar alguma coisa?
Olha, pessoas, eu espero que vocês aproveitem muito, muito, muito esse curso e a galera que esteve aqui o tempo todo falando para vocês sobre aquilo que eles têm expertise, porque isso muda a vida da gente. Se você quer ser um empreendedor, você quer abrir um negócio, você quer ser um empresário, cara, é a tua oportunidade. Vamos embora, porque a gente vai junto. É isso aí, galera. Então, até a próxima aula. Vou parar aqui a gravação. Até mais.